O Internacional apresentou para o Conselho Fiscal um balanço do ano de 2021 com superávit, R$ 1 milhão a mais nos cofres do que aquilo que o Internacional projetou gastar. Essa seria uma grande notícia e é uma grande notícia, talvez a grande vitória do presidente Alessandro Barcelos nesse primeiro ano de gestão. Mas algumas dúvidas são colocadas na cabeça de todo mundo. E eu explico essas dúvidas agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre o balanço financeiro que foi apresentado pela direção do Internacional ao Conselho Fiscal do clube. E é um balanço financeiro do ano de 2021 que há muito tempo já era esperado e a gente tinha alguma ideia daquilo que seria. Mas os números apresentados para o Conselho Fiscal, eles são longe, mas absolutamente longe, e são uma grande surpresa dentro daquilo que a gente esperava e dentro daquilo que a gente ouvia de informações de dentro do Internacional. E uma surpresa positiva, tá? O Inter teve superávit, de acordo com o balanço financeiro. Um superávit de R$ 1 milhão. E esse era um dos principais, ou o principal objetivo da direção do Internacional para essa primeira temporada. Conter os custos e, a partir disso, ter um superávit, para que se comece a entrar em um círculo virtuoso nas finanças do Internacional. Para vocês entenderem antes, né, de que maneira o superávit ele funciona, ele arruma a casa, ele significa que está tudo indo para um caminho bom, é mais ou menos assim. O Inter tem uma grande dívida para pagar, tá? Uma dívida aí de R$ 400 milhões que precisa pagar. Essa dívida, obviamente, ela tem uma parte do valor a curto prazo sendo pago pelo Internacional. E aí, informações que a gente colheu junto às pessoas do Internacional, o próprio presidente já falou abertamente sobre isso recentemente. Mensalmente, o Inter gasta quase uma folha paralela com a dívida. Gasta em torno de R$ 5 milhões, só de juros de dívida que precisa pagar, tá? Então, é o Inter correndo atrás da máquina por causa dessa dívida gigantesca. Quando tu tem um superávit, tu podes abater um valor da dívida, tá? Porque tu não está devendo para si mesmo, tu tem ali um lucro no ano. E tendo um lucro significa que tu tem a possibilidade de abater um valor da dívida. Ou, o melhor de tudo, não aumentar o valor dessa dívida e não aumentar o custo mensal que tu tens com ela. Abatendo um valor da dívida, tu reduz esse gasto que tu tem mensal com a dívida a curto prazo. Reduzindo esse custo, tu tem mais fôlego para trabalhar. Tendo mais fôlego para trabalhar, tu consegue chegar a um superávit de maneira mais fácil. Chegando a um superávit, tu abate a dívida, reduz o custo mensal. E assim vai um círculo virtuoso. E por isso que o superávit é tão importante dentro desse cenário de dívidas que o Internacional tem. O superávit significa ter, no ano que vem, uma máquina mais leve para se trabalhar. Deu para entender? É esse o ponto. Bom, a grande questão que eu coloco aqui é que em algum momento houve alguma coisa estranha, houve alguma coisa de diferente no balanço financeiro do Internacional. E eu não estou aqui exatamente levantando suspeitas de algo ilícito, não, longe disso. Eu estou dizendo que houve alguma coisa que a gente não entendeu ainda, tá? Dentro de todas as informações que a gente vinha colhendo ao longo do ano e dentro das informações que o próprio Internacional comunicava ao longo do ano e especialmente nessa reta final de 2021, tá? Explico. Em novembro, eu conversei com o Giovanni Zanardo. Foi uma longa entrevista. CEO do Internacional, Giovanni Zanardo. E nessa entrevista, o Giovanni Zanardo falava sobre a situação financeira do clube. Ele que me explicou, por exemplo, essa questão do superávit e da busca que o Inter tem do superávit para poder ter uma máquina mais enxuta para se trabalhar. Dentro disso, ele me disse o seguinte, olha, a nossa previsão agora, em novembro, é de que no fim do ano a gente tenha um déficit. Um déficit que não vai ser gigantesco, não vai ser na casa de 60, 50 milhões de reais, mas vai ser um déficit importante. E ele me explicou por que o Internacional ia ter esse déficit. O Inter fez nesse ano de 2021 muitos cortes de gastos, tá? Entre elas, demissões de dezenas de funcionários. E evidentemente que isso reduz o custo da máquina. Mas para tu fazer esses desligamentos, tu gasta. Então o Inter de alguma forma investiu em 2021 o valor da redução da máquina. E aí a projeção que ele fez para mim é isso. Cara, a gente vai ter um déficit
que não vai ser tão grande, mas vai ser um déficit nesse ano, muito pelo fato também de que o Inter não conseguiu atingir as receitas que estavam previstas em termos de premiações. O Inter ficou em 12º no Campeonato Brasileiro, sendo que a previsão era chegar entre os 4. O Inter caiu nas oitavas de final da Libertadores e a projeção era até essa. Mas o Inter caiu na primeira fase da Copa do Brasil, a projeção era chegar até as quartas de final. Então, por causa disso, a gente vai ter um déficit. Isso palavra do CEO do clube em novembro, tá? Ele projetava os déficits. Mas no ano que vem a gente vai ter uma máquina mais limpa para trabalhar por causa desses cortes de gastos. E aí a gente vai poder ter sim no ano que vem um superávit. De novembro corta para agora. De novembro a dezembro o Internacional conseguiu alguma coisa, alguma mágica, algum milagre, que a gente ainda não sabe qual é, que fez com que essa previsão concreta de déficit ela se transformasse em um superávit de R$1 milhão. E aí eu vou esclarecer alguns pontos aqui e falar em números com vocês. O Inter em setembro, e está lá no portal da transparência para quem olhar, tinha um déficit de R$44 milhões no ano de 2021 até setembro. Ou seja, no ano de 2021 o Inter gastou R$44 milhões a mais até setembro do que aquilo que arrecadou. Tudo bem que no fim do ano chegam muitas receitas de premiações de Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas R$44 milhões para tu recuperar até o fim do ano é complicado. O Inter não recebeu esse valor todo da TV. Corta para novembro de 2021. Reunião no Conselho Deliberativo falando sobre as finanças do Internacional. E foi comunicado aos conselheiros presentes naquela reunião que o Inter já tinha aumentado em R$20 milhões o déficit entre setembro e novembro. Ou seja, em novembro, esse déficit ele era de R$64 milhões. Isso foi comunicado ao Conselho Deliberativo do clube. E aí que começam as dúvidas, tá? E repito, não estou levantando suspeitas de nada aqui. Eu estou falando das dúvidas que eu tenho e as dúvidas que me foram colocadas na cabeça por falta de... E aí, na minha visão, uma falha de comunicação do Internacional. O Inter comunicou isso até novembro. Como que de novembro ao fim de dezembro o Inter conseguiu uma mágica para recuperar esses R$64 milhões que havia de prejuízo? Para chegar a um superávit de R$1 milhão. A gente não sabe ainda. Existe uma versão, que por enquanto é extraoficial, de que isso vem em função de premiação do Campeonato Brasileiro e vem de uma parcela de venda de jogadores. Tá? O Inter atingiu o objetivo de vendas de jogadores em 2021, que era de R$90 milhões. Vendeu Praxedes, vendeu o Tobias, vendeu, enfim, outros jogadores. R$90 milhões e o Inter conseguiu atingir esse objetivo. A questão é, o Inter lançou para o Conselho Fiscal, que vai deliberar e aprovar ou rejeitar essas contas, o balanço com R$1 milhão de superávit. Mas ainda não explicou como o Inter chegou a esse número. E aí eu só levanto outros pontos que me colocam em dúvida. Cara, um superávit de R$1 milhão é a grande vitória de um presidente do Internacional nos últimos anos. Tá? Um superávit de R$1 milhão é, para o presidente Alessandro Barcelos, a maior vitória que um presidente do Inter tem desde, cara, eu sei lá, desde o Giovanni Luigi com o Beira-Rio. Tá, vou dar uma baldaciada aqui. Mas desde o Giovanni Luigi com o contrato do Beira-Rio. É uma grande vitória. E isso não foi comunicado ao longo do ano. Pegou todo mundo de surpresa, esse superávit de R$1 milhão. Não foi comunicado ao longo do ano. Não foi chamada a atenção para esse superávit. Simplesmente foi colocado agora para o Conselho Fiscal. A gente vai ter explicações, é claro, ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Alguma manobra foi feita, financeira, de arrecadação, de diminuição de custos. Alguma manobra foi feita. A questão, depois a gente vai analisar se essa é uma manobra pertinente ou não, mas, a princípio, tudo que a gente pode fazer é comemorar o superávit de R$1 milhão que o Inter tem, porque esse era um dos objetivos do clube, fundamentais para que o Inter pudesse ter uma máquina mais limpa em termos financeiros no ano de 2021, 2022 e 2023. Esse balanço ele é apresentado agora para o Conselho Fiscal, que é presidido pelo conselheiro José Amarante, que é um adversário político do presidente Alessandro Barcelos. Tá? Um adversário político contundente do presidente Alessandro Barcelos. Então, não acredito que tenha, mas se houver algo irregular, e eu não acredito que tenha, repito, não tem a mínima chance dessas contas passarem, tá? Porque o presidente do Conselho Fiscal é adversário político do presidente Alessandro Barcelos. Então, não pensem que vai ter arrego para essas contas lá no Conselho Fiscal. Não vai ter, até porque a briga política do Internacional ela é muito intensa. E a partir daí, com os prazos sendo cumpridos, até o dia 15 de abril esse assunto será deliberado
pelo Conselho Deliberativo, aprovado ou não aprovada as contas do Internacional, a gente vai ter ideia do que aconteceu nesse mês de dezembro do Internacional, que se conseguiu ir de um déficit de 64 milhões de reais até um superávit de 1 milhão de reais. Eu busquei contatos com pessoas do Internacional, não me foram dadas explicações mais claras a respeito disso, e o assunto lá é tratado da seguinte forma: falaremos publicamente depois que o assunto for tratado pelo Conselho Deliberativo. Então vai ter um mês aí para que a gente tenha essas explicações, mas a gente vai seguir buscando, tá? Por enquanto vamos comemorar, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Você também? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!